passos para que nós possamos construir, né, uma concordância no casamento, né? Algumas dicas, né? Primeiro passo para a gente construir e melhorar a concordância no casamento. Nós temos que entender que concordância é um processo, nós temos que caminhar para um processo, leva tempo. Então, você, querido, que está aí participando, você é casado e às vezes você ainda não está muito em concordância com a tua esposa, não se desespere, é uma coisa que leva tempo, não é da noite para o dia, é um processo longo e um processo demorado, né? Às vezes, você pode fazer uma cerimônia de casamento em 20 minutos, né? Você chama aquele casal, em 20 minutos você casa eles. Dá uma palavra, eles fazem os votos e você os abençoa. Um casal, né, eles podem finalizar, né, formalizar um casamento em 20 minutos, mas às vezes eles podem levar 20 anos para se entenderem em determinados assuntos. Então, leva tempo. Outra coisa também importante que a gente tem que entender é que quando a gente fala de viver em concordância, não significa que nós não podemos ser diferentes entre nós, né? Não sei se alguns aqui já, com certeza que a maioria, né? Nós já assistimos aquele desenho, né? Os Power Rangers, né? Que eles morfam, eles morfam, eles viram um outro ser. Viver em concordância não é morfar, você não vai morfar, virar uma outra pessoa. Você continua sendo você, com seus gostos, tal, mas que consegue se entender e caminhar juntos em unidade. Então, concordância leva tempo, leva esforço, é passo a passo, de pouco em pouco, é uma jornada, não é um portal mágico que você atravessa e tudo se resolve. Segundo passo para a gente alcançar a concordância, nós temos que entender que há momentos que é preciso negociar, nós vamos ter que ceder, nós vamos ter que abandonar o eu para ter o nós. Até coloquei essa frase, abandone o eu para ter o nós. E aí eu queria só dedicar alguns minutos sobre isso. Por que nos dias atuais tem sido muito difícil a concordância? Então, vamos lá. Nunca houve, na história da humanidade, uma geração como a nossa, aonde o eu, ele é muito forte, né? A singularidade do indivíduo, nunca houve, né? Isso vem lá um pouquinho, começou do século XVI, século XVII, com o iluminismo, né? Aonde a figura do eu, ela é muito forte. Até 300, 400 anos atrás, era um outro estilo de vida da humanidade, a pessoa, o seu eu, não era tão forte. A pessoa, ela vivia um conceito de coletivo muito grande. Então, por exemplo, coisas que a gente fala assim, para uma criança hoje, qual é o teu sonho? O que você quer ser quando crescer? Esse tipo de pergunta que a gente faz para uma criança hoje, isso não existia 300 anos atrás. Não havia essa questão de eu quero construir o meu sonho. E hoje nós vivemos isso muito forte. Então, cada dia mais, o ser humano, a singularidade do indivíduo, ela é muito intensa, ela é muito definida. Então, cada um tem o seu gosto, o seu desejo, suas convicções, as suas opiniões, né? Então, uma criança hoje, um bebê com 3, 4 anos, já tem o seu CPF, já tem o seu RG, né? Então, por exemplo, tem muitos aqui, né, que ainda usam o seu e-mail de quando era solteiro, né? Uma coisa que eu estava, né, refletindo esses dias, né? Por exemplo, o nosso número de celular. Então, hoje, uma pessoa adolescente, a criança já tem o seu celular, o seu número de celular. E ela vai atravessar a vida inteira com aquele mesmo número de celular, né? Eu não sou tão velho assim, mas também não tão novinho. Por exemplo, quando eu cresci, era criança, nós não tínhamos o nosso celular. Não tinha o meu número, tinha o número da casa. Então, quando alguém queria falar, tinha que ligar na casa, né? Então, não tinha o meu número. E às vezes uma pessoa hoje, ela vai, como diz, vai atravessar a vida inteira. Ela é criança, adolescente, é jovem, ela casa, ela tem o seu número, né? Às vezes, infelizmente, acontece, às vezes separa a casa de novo, né? No mundão aí, casa 5 vezes, e ela passa a vida inteira com o seu número, sem alterar. O que isso quer dizer? Um exemplo, né? Simples, podemos colocar um exemplo até bobo, mas que a singularidade do eu. O eu é muito forte hoje. O meu sonho, eu preciso ser feliz. Mas para ter concordância, tem que abandonar o eu para ter o nós. O casamento, ele se torna essa instituição. É quase como se fosse um terceiro indivíduo que é gerado, né?
na matemática do mundo, né, 1 mais 1 é 2. Na matemática do casamento de Deus, 1 mais 1 é 1. Se torna algo especial. Então, para a gente ter concordância, tem que abandonar o eu. E os últimos 3 passos, ter maturidade no fundamental. Nós podemos discordar em algumas coisas, mas temos que estabelecer uma base comum, principalmente nos valores e nos princípios. Né? Então, às vezes a gente pode falar assim, olha, eu posso discordar até aqui, daqui para frente não pode ter discordância. Né? Então, por exemplo, a pastora Thalita e eu, quando casamos, nós estabelecemos um princípio, um valor no nosso casamento, falando de casamento e ministério. Nós definimos que nenhum sucesso nosso, profissional, ministerial, iria ser mais importante do que o nosso sucesso do casamento. Então, nós definimos que não adiantaria nós ganharmos o mundo todo e perdermos a nossa própria alma, a nossa família. Então, nós definimos, e nós, né, já tomamos muitas decisões sérias. A pastora Thalita e eu, daqui a alguns meses, iremos completar 20 anos de casado. E já tivemos tomado decisões. Quando a pastora Thalita trabalhava no seu trabalho secular, lembro que uma vez ela trocou de um cargo, nós tivemos uma redução de 30% da nossa renda familiar, porque nós percebimos que aquele cargo, os horários estavam atrapalhando demais a família. Então, existe divergência, mas temos que ter uma base, principalmente os valores e os princípios. É preciso estar comprometido com algo maior, né? Então, temos que crer em coisas maiores do que nós. E às vezes nós temos que entender e falar, olha, o meu casamento é maior do que a minha felicidade individual. A igreja é mais importante que isso. Então, às vezes nós vamos ter que ceder, pedir um perdão, temos que se humilhar, perseverar nos momentos difíceis, tempestades. Casamentos também passam tempestades, né? Casamentos, tem horas que a gente cansa, tem hora que a gente desanima, tem hora que irrita, né? Às vezes, esses dias eu atendi uma pessoa que ela falou assim, pastor, só de ouvir a voz do meu cônjuge já fico irritado, né? Então, tem hora que de você ouvir a voz da pessoa já irrita, mas essas tempestades passam, né? Os que estão acompanhando, talvez se você hoje está passando uma tempestade em seu casamento, pode ter certeza, vai passar, esses momentos passam, né? Como nós temos a promessa de Deus que diz que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então, temos que estar comprometidos com algo maior e dizer, olha, nosso casamento é mais importante que isso, os nossos sonhos, os nossos filhos, os projetos, e nós vamos ter que se acertar, né? Costuma-se dizer que certa vez a esposa do Billy Graham, ela falou algo, né? A gente não sabe até onde é muito verdade, porque muitas frases a gente fala para que foi Billy Graham, né? A gente não sabe direito, mas diz que certa vez perguntaram para a esposa do Billy Graham e falaram assim: você já pensou se separar do Billy Graham? Ela falou assim: olha, separar não, mas matar ele já, né? Então, o que ela estava querendo dizer? Não havia opção de estar separado dele, só havia uma única opção, tinha que se acertar. Então, estar comprometido com algo maior. E, por último, comunicar, né, ter foco para não se distrair, fazer da concordância um propósito, uma prioridade, e comunicar-se com frequência. Então, para ter concordância, tem que conversar mais um pouco, conversar mais um pouco,